Então, nesse caso, eu vou deixar aqui tela cheia. Que bota isso, tela cheia. Isso fique melhor para vocês. Então agora a gente vai fazer um uso desse arquivo que a gente fez o download. Para que a gente comece a utilizar esse arquivo, a gente quer transformar ele num banco de dados, né, num data frame, a gente vai utilizar esse arquivo em CSV, que o primeiro, né, que eu estou chamando aqui de bio, são dados biométricos de alguns clientes, de algumas pessoas, e vocês vão ver como que é essa tabela. Eu estou utilizando um formato CSV. Ele é um formato que os dados estão como aqui embaixo, eles estão separados por ponto e vírgula. E como é que isso é uma tabela? Como é que isso é um dado? Ele é assim, ó, uma coluna chamada name, e dentro dessa coluna eu tenho esses dois dados, por exemplo, Alex e John. E para país, eu tenho Brasil e Estados Unidos. É assim que visualiza um CSV. Mas assim não é legal da gente trabalhar. Como é que a gente transforma isso num dado para que a gente consiga fazer contas, consiga fazer outras coisas com essa tabela? A gente vai utilizar aqui um código que já vamos começar a utilizar programação em Python e um framework do Spark. Então, como lá em cima eu fiz o A, que é igual a B mais C, aqui eu estou chamando uma variável chamada df underline 1. Podia ser o nome que eu quisesse. Aqui eu estou chamando df de dataframe 1. Tá? E eu preciso fazer o uso da ferramenta Spark, que é o que a gente fez a instalação. E tudo que em Python você coloca ou pelo menos a maioria das coisas que você coloca um ponto e depois tem uma outra coisa escrita, significa que você está utilizando uma função, você está realizando algo na sequência desses pontos. Então, aqui é como se eu estivesse dizendo, olha, eu estou trazendo para utilizar a ferramenta do Spark, eu quero que você leia um arquivo, eu quero que eu já preparo esse arquivo, que ele é num formato chamado CSV, e eu quero que você carregue ele como load, né? Quero que você carregue ele com um endereço chamado bio.csv e eu digo alguns outros argumentos para essa função. Essa função, esses argumentos são separados por vírgula. Então, dentro dessa função chamada load, no primeiro argumento, eu preciso dar o endereço do arquivo. E nos próximos argumentos é só eu escrever a variável, né, que vai, de certa forma, dizer uma característica, um atributo dessa função, como ela deve funcionar. Nesse caso aqui eu estou dizendo, olha, traga para mim, faça um download do arquivo em formato CSV. O delimitador é ponto e vírgula, ou seja, ele vai entender, toda vez que ele vê ponto e vírgula, ele vai separar o dado. Então ele vai entender que isso é um dado, isso aqui é um novo dado. E eu quero que você, esse infere schema quer dizer que ele já vai entender o formato desses dados, se é texto, se é número. Então, se eu rodar esse dado aqui, ele vai processar isso. E como eu não estou pedindo agora para que ele me dê uma saída, eu não vi nada acontecendo aqui. Mas como essa variável agora já existe, eu vou utilizar não o print que estava lá em cima, mas semelhante ao print, porque eu estou mostrando um tipo de dado diferente, não é só uma variável, mas é um conjunto de dados. Eu vou utilizar essa função chamada show. Nela, eu posso colocar alguns argumentos aqui dentro, que eu vou explicar ainda um deles que você pode usar, mas você pode colocar aqui quantas linhas você quer ver. Mas vamos ver como que funciona se a gente usar esse show. Olha o que ele fez. Ele trouxe uma tabela para mim, alguns nomes aqui como padronizados, C1, C2, C3.
e está trazendo os dados abaixo. Vocês podem ver que o nome da coluna está como se fosse uma informação, uma linha. Ele deveria estar aqui em cima. Como é que eu resolvo isso? Eu olho o código e lembro que, na verdade, ficou faltando um atributo chamado header, que é cabeçalho. Se eu disser que ele é verdadeiro, eu estou dizendo que ele tem que considerar a primeira informação como sendo o nome das colunas dessa tabela. Então, se eu rodar agora adicionando esse atributo, não importa se eu colocar aqui, se eu colocar depois, essa ordem aqui não interfere, ele só tem que estar separado por vírgula, como está aqui. Então, coloco header igual a true e rodo. Só que eu não vi nada, eu preciso que ele mostre. Então, não tem um código aqui de mostrar, eu posso vir aqui no final dele e digitar show, ponto show. Ele vai, ao mesmo tempo que ele vai carregar, ele vai me mostrar. Mas nesse caso aqui, como eu estou definindo uma variável, ela pode fazer, né, pode mostrar isso, mas é que eu estou criando essa variável. Então é importante que, por enquanto, eu só guarde esse dado aqui e eu vou mostrar essa variável que eu esqueci aqui de mostrar, então vamos colocar show. Pronto. Agora ele está com o cabeçalho. Tá vendo? Corretamente, que é, agora a nossa tabela é assim. Prazer, essa tabela que estava como bio, ela tem o nome, um gênero, idade, a altura e o peso dessas pessoas. Aqui tem polegadas e acho que libras, né? As informações. Outra maneira da gente fazer essa importação é, em vez da gente utilizar o format e depois o load, existe uma função já chamada CSV, que você coloca os dados dele muito semelhante como está lá em cima, mas você economiza colocar format e colocar CSV. Então você coloca header, aqui você também permite que, em vez de ser como delimiter, aqui o CEP é de separador, ele aceita também, dá no mesmo. Então se a gente rodar esse daqui e der um show, ele vai mostrar, você vai ver que deu a mesma coisa. Aqui dentro do show, eu utilizei o valor 5. Podia ser 10, podia ser algum número aqui que eu quisesse, a quantidade de linhas que essa tabela vai me mostrar. Se eu botar 2, ele, em vez de mostrar 5 informações, ele vai mostrar só 2 linhas da tabela. Muitas vezes a gente não quer ver todos os dados da tabela, a gente só quer ver o formato dela. As primeiras informações já são suficientes para a gente entender se deu tudo certo, se a gente conseguiu rodar o código corretamente. Se a gente utiliza a função print que estava lá atrás, né, que a gente utilizou para uma variável comum, por exemplo, a igual a 2, aqui o df2 ele é um data frame, ele é uma informação que é uma tabela, então se eu pedir para que ele mostre ela, ele vai mostrar o que ele sabe sobre ela para mim. Ele vai mostrar, olha, é uma variável que tem uma coluna chamada nome, e é uma coluna no formato texto, tem uma coluna chamada gênero, que é o formato texto, uma que é idade no formato inteiro, aqui é um formato de número, né? E os outros dados em número também. Então ele está me dizendo o que tem aqui dentro, se eu pedir para ele utilizar a função print. Então a gente sempre vai utilizar agora, para mostrar o que a gente está rodando, o show, tá? Essa função chamada show. Aqui eu trago um exemplo se você deu um endereço errado ou você deu o endereço de um outro arquivo que está em outro formato, mas você disse para ele que você quer que ele utilize a formatação de CSV para fazer esse import. Se eu rodo esse código, ele vai rodar. Mas se eu pedir para mostrar a tabela, olha o que aconteceu. A tabela ficou desconfigurada, ela não aceitou a formatação porque ele é em outro formato, que eu teria que colocar JSON e
me atentar à formatação JSON, o que precisa fazer, porque o JSON eu não preciso dizer separação, header, etc. Então ele tem um outro tipo de formatação que a gente não vai aprofundar aqui, a gente vai falar mais só do CSV e a gente vai utilizar essa tabela que eu mostrei aqui em cima. Nessa tabela, não essa daqui, mas essa tabela aqui de cima, a gente pode começar a fazer uma análise dessa tabela. O que tem dentro dessa tabela? Quais são, por exemplo, as colunas que tem nessa tabela? Se você utilizar a função columns, ele vai mostrar para você, parecido com o print, que disse qual é o formato de o que está dentro, né? O tipo de dado que está dentro de cada coluna. O colunas você só quer saber o nome. Ó, esses são os nomes das colunas que estão nessa tabela. Eu posso também pedir para que ele me mostre o tipo de dado de uma forma diferente, que é print schema, que é uma função que vai, toda vez que você utilizar print schema, ou essas funções que permitem alguns outros atributos, você abre e fecha parênteses, nesse caso ele vai rodar isso sem precisar dar algum atributo. Nesse caso aqui o columns não precisava desse parênteses. Acho, já tem uma curiosidade, que no caso ele vai dar um erro, ele roda sem isso mesmo. Então essa é uma maneira. Esse aqui você vai saber o formato de dados que tem aqui dentro. E se tem dados nulos, ele vai já te dizer se esse na verdade, né, se permite que tenham dados nulos aqui dentro. O print lá atrás, né, só mostrando como ele funciona, mais uma maneira de rodar. E aqui tem um outro modelo que é o describe, que ele vai trazer para a gente algumas informações, algumas contas daquilo que é possível fazer conta, né? Então, como os dados de gênero não são dados numéricos, só é F ou M, ele me disse, olha, tem 28 valores, ele não pode calcular média nem desvio padrão disso, mas ele me fala, ó, o valor mínimo é F, o valor máximo é M. E o que é mínimo e máximo quando você fala de texto tem a ver com ordem alfabética, basicamente. E mesma coisa para os nomes. Agora, para os dados, que tem números, ele fez contas aqui, ó, ele me trouxe média, desvio padrão e o maior e o menor número para a idade, e assim para os outros valores também. Então, quando você faz isso, é um overview, é uma maneira de você ver dados da tabela e entender que tipo de informação tem nela antes de trabalhar com essa tabela. E você pode fazer um teste de ver como que seria essa tabela, por exemplo, se você tirasse as duplicatas dela. Então, uma forma de você fazer isso é utilizando o código. Aqui a gente já está utilizando o select. Eu vou falar disso daqui depois. Acho que o drop pode ser depois. A gente vai falar primeiro aqui da função. Desculpa, a gente estava numa ordem errada. Aqui a gente vai falar primeiro da função do select. Para cá. Select, ele é uma função que você pode dizer, determinar quais são as colunas que você quer dessa tabela. Nem sempre você vai precisar de todos para fazer contas ou alguns desses dados. Então, basicamente, você utiliza... Onde está? Eu já estou usando o select. Ok, então vamos explicar primeiro como que ele funciona. O select ele é uma função que você pode dizer quais são as colunas que você quer. E para isso, você tem um código, por exemplo, def_2. Eu sei quais são as colunas que tem. Aqui, por exemplo, é a coluna idade. Eu só quero ver essa coluna.
Então, isso. Então, eu coloco select e, entre aspas, eu dou o nome da minha coluna. E aí, assim, eu consigo saber, consigo ter uma saída. Aqui eu tenho que botar show, porque eu quero que ele mostre. Eu só pedi do meu data frame underline 2, eu quero que você selecione para mim apenas a coluna age e mostre ela. Pronto. Esse é o select. Antes de passar e falar um pouco mais das outras formas que você pode selecionar, existe a possibilidade de você limpar as duplicatas de uma tabela, que é esse drop duplicates. É uma outra função, então ela aplica na sequência. Então eu seleciono essa coluna e quero que você limpe todas as duplicatas só dessa coluna e me mostre. Então ele vai tirar as duplicatas. Não sei se vocês perceberam, mas antes tinha alguns valores que estavam duplicados, agora reduziu. E a gente vai ver logo mais para frente essa diferença desse total de números, mas essa tabela que eu estou trazendo para vocês como exemplo, ela já tinha propositalmente alguns dados duplicados. Então aqui eu crio uma nova tabela chamada df_3, que vai ser a minha tabela anterior simplesmente limpa de duplicatas. Ele vai olhar linha por linha, se a linha for exatamente igual a uma outra linha que já existe, ele vai limpar e vai deixar uma vez aparecer só, não vai aparecer mais de uma vez. Lembrando que todos os códigos precisam estar respeitando maiúsculas e minúsculas. Então, se eu vier aqui digitar esse D minúsculo, vai dar erro. Tá? Para Python, a gente precisa se atentar a esse dado. Para alguns códigos como SQL, algumas funções não precisam, mas para Python faz diferença. Então, nesse caso aqui, eu fiz uma nova tabela chamada df3 e eu vou pedir para mostrar dados sobre essa tabela que eu mostrei anteriormente. Então, se vocês lembram, né, mas alguns dados como médias mudaram, porque o total de dados mudou. Então, essa tabela já está limpa de duplicatas. Ela já está uma tabela que a gente pode trabalhar com ela, porque ela estão com os dados únicos. Então, aqui tem um jeito, né, de selecionar essa tabela. Vou selecionar agora uma coluna chamada name, que tem nela. Antes eu tinha selecionado age. Então, vou mostrar uma outra. Essa aqui é uma outra maneira de mostrar, de trazer uma única coluna. Se eu quiser mais de uma coluna, eu venho aqui e posso colocar. E ele vai respeitar essa ordem. Então, eu vou colocar nome e vou trazer o gênero. Eu ponho vírgula, aspas simples e ponho o nome da coluna. Se o nome da coluna estiver errado, ele vai dar erro. Ele vai falar, não existe uma coluna com esse nome. Então a gente arruma e roda novamente. Agora ele aceitou. Então é assim que funciona o notebook, né? Você vai ver que vai dar erro, vai fazendo até o código funcionar do jeito que você quer, né? Então ele tem aqui essa saída. Eu podia colocar várias colunas aqui que eu gostaria de trabalhar. Existe uma outra maneira, que é você colocar esse ponto name, que ele vai mostrar vai trazer do mesmo jeito. Então eu posso nomear assim, entre aspas. Eu posso colocar ponto name e dar o nome da coluna que eu tô trazendo. Apesar de ser ela, eu tenho que dizer novamente porque é o nome que está nessa variável, é assim que eu chamo ela. Ponto name e mostrar. Ou uma outra maneira também é colocar chaves. De novo, não sei se é chaves ou colchete, eu sempre esqueço. Acho que é chaves. E chamar o nome da variável aqui dentro. Então eu ponho o nome da tabela, sem o ponto. Dentro de chaves eu chamo assim. Ou tem uma última maneira de você chamar, que é chamando como call, de coluna, e entre parênteses, não precisa mais dizer o nome da tabela, apenas o nome da coluna. Você também funciona e você pode trazer.
Tá? Então, eu trouxe aqui algumas maneiras diferentes que você pode utilizar dentro do Select, como que eu seleciono essas colunas. Né? E esse Select, ele permite que você tenha uma pequena um upgrade desse select é utilizar uma função chamada select expr, é como se fosse de expressão, né, uma expressão, que ele aqui começa a fazer uma mescla de sintaxes do SQL, que eu utilizo em vez de select, eu uso select expr, e no nome que e no que eu quero que ele faça nessa coluna, eu coloco um código, como se fosse um código de SQL, e eu estou chamando aqui eu quero que ele traga para mim dados da coluna. Isso aqui, para quem conhece SQL, vai ficar mais simples, né? Mas eu quero que ele traga dados da coluna chamada name, e eu dei um outro nome, nome de same name para ela. Aqui eu estou trazendo uma conta, que eu estou trazendo todos os dados da variável que é chamada age, que é a coluna age. Cada coluna que tem uma quantidade em anos, eu quero que multiplique e me mostre esse produto por 365, que significa que ele vai me dar a quantidade em dias dessa variável, que vai acontecer como se fosse uma idade em anos, e eu quero que você dê um novo nome chamado age, entre parênteses, chamada days. Né? Vamos rodar esse código para a gente ver como fica. Então, eu fiz uma conta ao mesmo tempo que eu criei uma nova coluna. Esse selecionar, eu criei uma nova coluna com essa conta que eu mostrei aqui. E como que eu faço isso, se não for aqui por um código que eu já conheço de SQL, como é que eu posso fazer isso também com outras funções? Como é que eu crio uma nova coluna, mas só que isso utilizando mais um código de Python? A gente vai utilizar uma função chamada withColumn. Eu não perguntei, mas se tiver todo mundo me acompanhando ou tiver uma outra dúvida ou quiser que eu faça uma pequena alteração no código e rode, vocês podem falar, tá bom? Aqui, com essa função, eu vou utilizar o meu dataframe, que eu já gerei aqui, que é esse dataframe, underline 3, def, underline 3. Eu vou aplicar uma função chamada withColumn. E nessa função, eu determino o nome da coluna que eu quero criar e o que eu quero que essa coluna tenha de informação. Esse lit quer dizer literal. Eu quero que ele crie uma coluna para mim nova nessa tabela chamada teste, que tenha em cada uma das linhas a informação A, uma letra A. Rodei, olha só, foi isso que ele fez. Isso parece muito mais complicado, né? No Excel, conseguiria arrastar esse A aqui, mas aqui a gente faz contas muito mais complexas, a gente precisa saber desses códigos, mesmo que sejam simples como uma literal, né? A gente pode usar essa conta, esse modo de fazer uma criação de uma nova coluna e criar uma outra coluna que seja simplesmente multiplicar uma coluna que já existe por 2. Como que eu estou fazendo esse código? Eu tenho uma coluna que eu quero criar, que eu quero dar esse nome, altura vezes 2. Eu quero que você pegue informações, aqui eu estou usando um outro formato que eu já mostrei ali para vocês de chamar a variável. Eu quero que você pegue esta coluna e multiplique ela por 2. Essa é a informação que vai estar dentro do código. É isso que ele está fazendo. Ele está pegando essa informação e está multiplicando por 2, que é esse o resultado. Tá bom? Eu estou só mostrando 5 linhas para que não fique uma tabela muito grande aqui, mas é isso. E aqui eu vou dando outros exemplos, tá? Eu posso, no caso, criar uma nova coluna, e aqui eu estou concatenando uma informação de outras colunas. O que eu estou fazendo? Aqui eu estou usando uma outra função, né, de você juntar palavras. Eu só queria colocar
uma letrinha D no final. Então, para isso, eu concateno. Posso usar esse código, né, concatenário, eu junto informações da coluna age, multiplico por esse valor de 365,25, o vírgula 25 é para considerar os anos bissextos, e quero que ponha uma literal no final, que é a letra D. Ele faz isso, tá? É mais um exemplo. Aqui tem um exemplo um pouco mais complicado, mas eu estou fazendo essa conta toda, né? Mas eu só quero, no final, selecionar essa coluna nova. Eu não quero todas as outras colunas, não vou utilizar elas. Então, eu posso, ao final, utilizar a função select e falar, eu só quero essas duas colunas para eu trabalhar. E a gente pode fazer um condicional também, que é, eu quero que todo mundo da minha coluna, que antes era de um formato, que tinha um dado, eu quero que esse dado se torne outro. Então, tudo que na coluna é gênero, eu uso, para iniciar isso, eu uso uma função chamada when, que é muito semelhante a uma função que tem em SQL também. Então, eu quero que nessa variável, que já existe na tabela, eu quero que tudo que seja F, ele troque para female. Então, como que eu falo para ele? Essa é a condição. Então, sempre que na coluna gender o valor for igual a F, eu ponho uma vírgula, que eu quero dizer que, caso isso seja verdadeiro, eu quero que você coloque a literal chamada female. E vou mostrar. Pronto, trocou todo mundo para female. Só que para os que são M, ele deixou nulo. Por quê? Porque eu não disse para ele o que fazer com as informações que era nulo. Eu tinha que dizer, ou faz isso, ou mantém o que tinha antes. Então, para fazer isso, eu posso ou chamar a própria coluna, que já existia antes, que é esse código aqui, que é, eu coloco a função de when, coloco a condição de coluna ser igual a F. Quando isso acontecer, eu quero que você troque para female. Caso contrário, mantenha o que está na coluna, que é uma função que vem na sequência do when. Tem que estar dentro do when. Pode ver que ele vem até aqui. Ó. Tudo isso é o código para substituir tudo por female ou, se não for, mantém o que já tinha antes. Nesse caso, olha, o M volta a ser o que era antes. Caso contrário, se ele encontrar F, ele troca para female. Se não, ele deixa o que tinha antes. Ou você pode dar a condição. Se for M, se for F, troque para female. Caso contrário, troque para male. Pode também. Então é uma outra maneira, tá bom? Estou preocupado um pouco aqui com o horário, Marcelo. Eu não sei se a gente tem mais alguns minutos ou se a gente, por ter começado um pouco depois, vai até umas 6h20, Sim, cara. 6h10. Vai até o fim, tranquilo. Ok. Então, quando a gente fez essa substituição, a gente também pode criar uma nova coluna, que isso é muito útil, é você criar uma nova coluna utilizando informações de outras colunas. Então aqui eu vou utilizar a função when, mas quando ela não for aceita, eu vou abrir outro when dentro e caso é como se fosse, caso ele não atenda isso, ele vai ter um outro caso e um outro caso. Como é que a gente vê isso? Eu gerei duas variáveis aqui, chamada idade 1 e idade 2. E estou dizendo aqui para a minha função que é, cria para mim uma coluna chamada age group, que quando a coluna age for menor ou igual à variável que eu criei, 1, que é 35,
Ou seja, quando ele for menor ou igual a 35, escreve para mim uma literal dizendo que é novo. É uma pessoa nova. Caso contrário, isso já vem na sequência dentro desse código do when. Então, ele vai ser esse valor. Caso contrário, aqui não é um caso contrário, é uma nova possibilidade. Caso então a idade não atinja esse valor, ela vai ter outra condição. Que condição é essa? Eu crio uma nova condição, que é se ele não for menor ou igual à primeira idade, ele pode ser menor ou igual a uma segunda ou outra idade, que é idade 2, que eu chamei de 45. Se ele tiver, então, se ele não for menor ou igual a 35, ele vai ser menor, vai ficar entre 35 e 45. Eu vou chamar de melhor idade. Botei uma literal aqui para ser melhor idade. Caso contrário, ou seja, se ele não for nenhuma dessas idades, eu vou dizer uma literal que é melhor a gente não dizer nada sobre essa idade e pedir para mostrar. Então vamos ver o que ele fez. Então, para idade 67, idade 31, desculpa, ele está dizendo que é novo, atendeu a condição. Uma idade maior, 47, ele já está dizendo que é melhor a gente não falar sobre nada sobre essa idade. E melhor idade para quem tiver entre 45 e 35. Então ele atendeu a minha condição. E eu posso mudar aqui, eu posso colocar um valor de 20 e aqui ser 30. Ele vai rodar novamente e vai fazer essa conta baseado nessas novas informações que eu coloquei. Tá bom? É um jeito de deixar como estava aqui antes, 45. Que ninguém se sinta ofendido, tá? Aqui é só um teste. E se você não disser que valor que você quer que saia no final dessa variável, se você só colocar uma condição, ele vai dizer para você verdadeiro ou falso, ou seja, atendeu ou não a sua condição. Então, eu fiz um teste aqui que utilizei o if column para criar uma coluna nova chamada old e ele vai pegar dados da coluna age. Se for maior do que a variável que eu defini aqui atrás, chamada age2, ou seja, se for maior do que 45, ele simplesmente vai aparecer true. Eu não preciso dizer nada. Ele vai dizer atendeu essa condição. E caso não atenda, ele vai dizer false. Ou seja, aqui tem um exemplo. Ó, acima de 45, que é esse único caso, pelo visto. Não, tem mais um aqui embaixo, que está como true. Tá bom? Então, esse é um jeito de simplesmente você criar uma variável que a gente chama de booleana, que é uma variável é sim ou não, ou é 0 ou 1, né, como se fosse isso. Ela é dual. Ela vai definir se atendeu ou não essa condição que você definiu. Isso para o if column. E aqui tem um exemplo simples de você simplesmente renomear uma coluna, você usa essa função. Então, uma coluna que antes é chamada age, eu troquei para idade. E uma coluna que é chamada de gender, eu chamei de gênero. E pedi para mostrar. Como vai ser? Ó. Trocou o nome, tá vendo? Gênero, idade. Eu usei essa barra, que quer dizer que eu quero que ele entenda ainda que é uma linha, o código, mas eu quero digitar na linha abaixo. Eu não quero ficar vendo uma linha completa no mesmo que se eu tivesse um código assim. Tá? Ele vai rodar. Mas sempre que você põe essa barra, pode te ajudar a escrever o código com mais linhas, que é tudo numa linha só. Você está aplicando várias funções na mesma linha. Então, esse é um jeito de renomear bem simples. E se você quiser excluir apenas, você quer que na sua tabela toda você quer excluir apenas uma linha, né, uma coluna, você pode dizer para ele o nome da coluna que você quer jogar fora. Então aqui a gente está criando um exemplo. Eu estou criando uma coluna chamada idade em dias aqui, né? Que eu simplesmente estou concatenando uma conta, que eu faço uma conta de quantos dias tem um ano, a idade da pessoa, e ponho uma literal D no final.
E eu quero jogar fora a coluna idade, porque agora eu só vou ficar com essa coluna nova que eu criei e com as outras que já existiam na tabela. Então a coluna idade foi jogada fora e fiquei com essa coluna nova, certo? Esse é o drop. Agora, se a gente quiser fazer algumas contas com essa tabela e mostrar alguns agrupamentos, a gente usa uma função chamada groupby, muito parecida também com o groupby do SQL. Ele vai fazer um agrupamento para mim, no caso do meu DataFrame 2. Lembrem que o 2 ele não limpeia as duplicadas, ele está duplicado. Para esse DataFrame, eu faço um agrupamento da coluna name e eu quero que ele traga para mim uma contagem, um count, aqui muito parecido também, de novo com o count lá que a gente coloca no SQL. Então, na sequência, .count, .show, vai me mostrar toda a tabela e eu quero que ele faça uma contagem para mim de quantas vezes cada nome se repetiu. Então, você vê que tem alguns nomes que se repetem, propositalmente para a gente ver a diferença. Então, eu fiz uma contagem aqui de quantas vezes o nome se repete. E eu posso fazer, na sequência, um código que mostre para mim e a tabela que estava limpa, que era a df3. Então a gente vem aqui, coloca group by name, pede para ele fazer uma contagem, vou pedir para mostrar. No df3 a gente limpou duplicadas. Então você vê que não tem nenhum nome que ganhou a contagem 2, porque ele já tinha sido limpo antes, já é uma tabela sem duplicada nos nomes. Na verdade, na linha como um todo, né? Mas como cada nome aqui já não repetiu a linha, ele ficou único. Você pode também ordenar essa sua tabela. Então, você pode ordenar por idade. Então, você vai fazer um agrupamento aqui por idade, vai fazer uma contagem, e eu quero que você ordene para mim quantas vezes, né, essa idade apareceu, mas eu quero que você ordene para mim da menor para o maior. Então, ele está ordenando. Esse aqui é um código que você consegue ordenar essa tabela. É um jeito também mais organizado de você ver quem se repete mais fácil aqui, né? Você vê que o 30 aparece 2 vezes. Isso, uma tabela que já não tinha duplicatas, mas não tinha duplicatas na linha toda. Você pode ter outras pessoas que têm a mesma idade, não tem problema. Ou você pode simplesmente pedir para que ele faça uma contagem, e mostre o total de linhas, que é, você vai usar o código print, vai trazer a tabela que você quer, vai usar o ponto aqui, né, para fazer uma aplicação de uma função, você aplica a contagem, fala, cara, conta para mim quantas linhas tem nessa tabela e pronto. Ele mostra um número simples, sem ser uma tabela e tudo mais. E aqui eu faço um exemplo, usando o conhecimento que a gente já teve lá no começo do print, põe um F na frente do aspas, dizendo que vai entrar uma variável aqui, e eu falo, total de linhas com duplicadas, eu pego a tabela 2, que lembrem que ela estava duplicada, e eu falo, mostra a contagem da tabela 2, na linha de baixo, mostra a contagem da tabela 3, que era sem duplicadas, e qual que é a diferença de linhas duplicadas, ou seja, eu pego o total, então aqui está dentro de uma conta, tá vendo? Dentro desse colchetes, eu tenho conta, a linha 2, que tem mais linhas, menos o total da linha 3. Pronto, então tem 28 linhas na tabela duplicada, 18 na não duplicada, e a diferença entre as duas de linhas duplicadas, 10, certo? E aqui agora a gente começa a fazer queries, que são seleções com condições dentro da nossa tabela, que é algo comum também para quem trabalha com SQL. Então, só que você quer filtrar aqui. No caso, as queries a gente pode entender aqui como sendo filtros. Você vai fazer uma seleção dessa sua tabela. E aqui eu só quero selecionar na minha tabela quem tem idade maior que 30 anos. Então, o filter, eu uso call para dar o nome da coluna,
que eu quero. Eu não posso fazer assim, tá, gente? Ó, isso aqui vai dar erro. Eu não posso simplesmente colocar entre aspas, ele não vai entender. Eu preciso colocar call ou uma outra maneira, só lembrando que a gente pode fazer também. Se a gente colocar assim também, tem que funcionar. Quero que ele selecione para mim todas as linhas as quais a idade é maior do que 30. Não pode ser igual, é maior. Tá? E mostra todos esses dados. Aqui estão dados de todo mundo que tem idade maior que 30. Uma outra maneira, aqui eu já uso uma outra formatação para vocês verem que treinarem que tem várias formas de chamar a coluna, né? Eu quero que seja a coluna que tem o nome escrito Ivan. Tem um Ivan na minha tabela e eu trouxe todos os dados dessa linha. Então ele filtrou todo mundo que tem esse nome. Aqui no caso a gente só tem um.